Fala pessoal, essa é a aula número 2 do nosso curso de análise esportiva para iniciantes aqui da Sertão Traders. Como já me apresentei, sou Gibran Durães, sou formado no curso Aposta de Valor de Danilo Pereira. Mas vamos para hoje, nossa segunda aula, vamos falar aqui, módulo 2, né? Nosso módulo 2 a gente vai falar o que é must win, necessidade de vitória, e também vamos falar sobre o fator casa, as escalações, clima e outros fatores que podem influenciar as nossas decisões para fazer as nossas entradas nas apostas esportivas. Primeiro, a gente tem que entender, essa palavra é muito importante antes de você analisar uma partida. Must win, em inglês, significa necessidade de vitória, ou seja, quando é que um time precisa do resultado, e isso é muito importante, principalmente quando você aposta em gols ou aposta na vitória de um time, é saber se o time está interessado realmente na vitória ou interessado em fazer saldo de gols ou gols. Aqui eu tenho como exemplo aqui esse jogo icônico do Barcelona contra o PSG nas oitavas da Champions League, não lembro direito qual era o ano, mas o que aconteceu aqui foi que, só para vocês terem uma ideia, no jogo de ida, o PSG dentro de casa aplicou um 4-0 no Barcelona. E aí muita gente já dava como o PSG passando de fase, o Barça tinha Messi, Neymar, se não me engano Suárez também nessa época. E o que aconteceu é que o jogo de volta, o Barcelona fez a famosa remontada. Fez 6-1 no PSG com um showzaço de Neymar e de Messi. E o que acontece aqui, para você entender o que é o must win, o Barcelona, quando perdeu esse jogo de 4-0, ele foi para o jogo de volta precisando pelo menos de 4 gols para levar para os pênaltis. Então isso aqui já dava uma ideia de que o Barcelona não ia esperar o PSG no seu campo. Ele iria para cima, ele iria tentar, de certa forma, atacar o PSG o máximo possível e tentaria fazer o resultado o mais rápido possível. Porque se você já começa o segundo jogo com uma desvantagem tão grande, é natural que o seu time, ou o time que perdeu a primeira partida, vá para o ataque para fazer gol logo no primeiro tempo, para fazer pelo menos um 2-0 no primeiro tempo. Então, é um jogo que tende a ter gols. Então, a gente pode dizer que o must win do Barcelona nesse jogo de volta era muito alto. Então, quando você tem um jogo e você sabe que o must win é alto, é esse jogo que você vai utilizar para apostar, para sair gols do time que está precisando, para sair também gols no primeiro tempo e também para a vitória do time que está precisando. Ou seja, se o Barça precisava vencer e vencer por muitos gols, isso era um fator que a gente tinha que levar em consideração quando fosse fazer a aposta. Lembra, as casas de apostas também sabem disso e as cotações ficam um pouco mais baixas quando existe um must win muito alto. O que você tem que levar para desse curso aqui é que às vezes a casa não está percebendo tanto o must win, principalmente quando são times brasileiros, Série B, Campeonato Carioca, porque a casa de apostas, quando ela é muito grande, esse must win ela vai saber mais de times que são da Premier League, da Bundesliga. Mas, por exemplo, quando joga times menores do Brasil, o must win, quem sabe mesmo é quem está aqui acompanhando o campeonato, certo? Então aqui é um exemplo do must win na cidade de Vitória, mas eu vou trazer aqui 3 cenários para a gente aprender na prática como é o must win mesmo. Vamos imaginar o cenário número 1, né? Onde as duas equipes já estão classificadas para algum campeonato, pode ser para Libertadores, por exemplo, e elas não têm por que fazer saldo de gols, porque o saldo de gols não vai interferir na posição em que elas estão. Acontece, às vezes, esse cenário aqui, é difícil de acontecer, mas o que a gente chama aqui é que esse jogo vai ser o famoso jogo de comadre, né? No popular a gente chama, isso é um jogo de comadre. Por quê? Porque é um jogo que nenhuma das duas equipes tem a necessidade de vitória. Então, a gente fala que no cenário 1 aqui, existe um must win baixo dos dois lados, né? Tanto para a equipe número 1, como para a equipe número 2. Então, esse tipo de jogo é um jogo geralmente que você pode apostar no under, né, para sair poucos gols. Ou então, é um jogo que você não faz análise nem entra, porque é um jogo que, se você gosta de apostar em vencedor ou para sair gols, pode até sair gols, mas é um jogo que não tem um must win alto, né? Então, nesse cenário número 1, a gente entende que não se deve, né, nem operar nesse jogo aqui. Provavelmente não vai sair muito gol, provavelmente as equipes não vão se buscar, provavelmente pode até poupar os jogadores titulares, pode tirar os jogadores que são muito importantes no meio da partida. Ou seja, o jogo de comadre é um jogo que a gente não deve se arriscar muito, tá certo? Mas vamos para um cenário número 2 aqui, que é um cenário onde a equipe número 1, né,
precisa de um saldo de gols e a equipe número 2 já está classificada e não precisa do saldo de gols. O que acontece aqui? Aqui existe o must win apenas do lado da equipe número 1. Aqui foi mais ou menos o que aconteceu, como eu falei, no Barça. Então o Barça tinha um must win muito alto. O PSG, por já estar com 4-0, ele não tinha necessidade de vencer a partida. A necessidade do PSG era apenas segurar o resultado que construiu no jogo de ida. Então, no cenário número 2, a gente fala que o must win da equipe número 1 é alto e a gente pode apostar em para sair um gol da equipe número 1 ou 2, para sair gol no primeiro tempo e também para sair gol nos dois tempos ou até na vitória da equipe número 1, para quem gosta desse mercado de ML, de Moneyline, que é a vitória de um dos times. Então, aqui o cenário número 2 já é um cenário que você pode analisar e pode sim fazer a sua entrada. Vamos para o cenário número 3 para a gente entender na prática. O cenário número 3 é quando as duas equipes disputam a última vaga para um determinado campeonato. Ou pode ser também quando as duas equipes estão numa final única. O que quer dizer nesse cenário 3? É que existe must win dos dois lados, tanto da equipe número 1 como da equipe número 2. Ou seja, elas precisam da vitória, porque quem perder não fica com a última vaga do campeonato, né? A última vaga, por exemplo, para a Libertadores. Se é um confronto direto pela vaga da Libertadores, existe must win dos dois lados. Esse é o tipo de jogo que eu mais gosto, porque é um jogo que nenhuma das equipes pode fazer corpo mole, nenhuma das equipes pode ficar atrás, né? Tem que partir para cima. E é uma equipe que é o jogo que é um cenário que você pode, além de apostar em gols ou na vitória de um dos dois, você pode apostar no ambas marcam. Porque se as duas equipes precisam da vitória, as duas equipes precisam marcar gols. Então, o must win, ou necessidade de vitória, está aqui em alguns cenários, mas nesse primeiro cenário aqui, é um cenário que não existe must win nenhum. Certo, galera? Primeiro, entender isso aqui do must win. Vamos para a segunda parte aqui, que é outra parte importante, que antes de analisar um jogo, você tem que ter em mente, e você tem essas informações na internet, com as reportagens, ou com sites especializados. Que são o quê? Fator casa, as escalações, o clima e alguns outros fatores que eu vou falar. Vamos ver aqui quais são essas duas imagens que eu trouxe aqui. Aqui nós temos a torcida do Borussia Dortmund, né, quando ele joga em casa, aqui o famoso paredão amarelo. É uma torcida que abusa dos cantos, dos gritos durante o jogo, não para de cantar um minuto. Abusa também na entrada de campo, um fator que eles levantam geralmente algum tipo de bandeirão, né, ou de mosaico. Então, é um jogo aqui que quando for jogar o Borussia dentro de casa com a torcida, é um fator que você deve dar um peso maior para esse time. Existem times que quando jogam em casa não tem tanta torcida. Aqui, por exemplo, é um jogo, né, provavelmente aqui do Campeonato Carioca, se eu não me engano, eu não lembro de onde eu tirei essa foto, mas eu cito, por exemplo, o time do Bragantino, do Red Bull Bragantino. É um time que ele não tem uma torcida de massa lá em São Paulo. E provavelmente quando o Red Bull Bragantino vai jogar em casa, já é um pouco diferente, por exemplo, de um Flamengo com o Maracanã lotado, de um São Januário, né, de um outro clube que tem uma torcida muito que joga junto, né? A torcida que joga junto é o fator casa. Então eu escrevi aqui, ó, existem times que jogam muito com o fator casa, já outros nem tanto. Então quando você vai analisar um Borussia pegando um time lá da Alemanha, que seja um pouco, né, um jogo que seja mais ou menos um time um pouco inferior, esse fator casa faz muito você tentar entrar nos gols do Borussia ou entrar na vitória do Borussia. Já quando, por exemplo, o Red Bull Bragantino joga em casa, você não pode contar com que ele está jogando em casa ser um determinante para a sua análise. Tá entendendo? Então você tem que analisar que tem times que quando jogam em casa são muito fortes. E isso também você pode ver nas análises estatísticas. Tem time que quase não perde em casa, né? Eu lembro de uma época em que o Corinthians não perdia na Arena Corinthians lá quase nunca. Era muito difícil, não sei se era na época de Tite, não lembro, mas era muito difícil vencer o Corinthians na Arena Corinthians, porque a torcida tá lá em peso, o time tinha uma defesa forte e a torcida jogava junto. A mesma coisa com outros times aqui do Brasil. Também tem times que vocês sabem que tem menos torcida, né? Outra coisa, quando um time do Rio, por exemplo, vai jogar no Nordeste, o fator casa, às vezes, a depender do tamanho do time do Nordeste, que não tiver muita torcida, vai pender sim para o lado do time. Imagina que o Flamengo vai jogar contra o CRB, por exemplo. É muito comum, mesmo no estádio do CRB, ter muitos torcedores do Flamengo, porque a torcida do Flamengo é muito grande no Nordeste. Então o fator casa é uma coisa que você deve sim
botar na balança, principalmente se você for jogar na vitória desse time. Outro fator aqui são as escalações, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos para você ver a diferença. Nós temos aqui a Arrascaeta. Quando a Arrascaeta está machucado, o Flamengo perde, né, o principal cérebro ali de criação. Hoje tem De La Cruz também para dividir um pouco essa criação, mas o Flamengo sem a Arrascaeta é um outro Flamengo, certo? Já o Corinthians, eu botei aqui Pedro Raul, que jogou no meu Vasco, por exemplo. Eu não acho ele um atacante assim brilhante, né? Apesar de fazer uns golzinhos e tal, ele tem seu valor, mas é muito diferente quando você fala assim: hoje o Flamengo vai jogar sem a Arrascaeta, do que se eu falar hoje o Corinthians vai jogar sem Pedro Raul. A diferença, né, que a falta que vai fazer Pedro Raul para o time do Corinthians não é tanta quanto um Arrascaeta faltando no time do Flamengo. Então, por isso é importante. Analisou ali o fator casa, analise também se o time vai titular completinho e se os jogadores mais importantes do time vão jogar. Porque às vezes, se você não analisa, o técnico poupa a Arrascaeta, por exemplo, do jogo do Flamengo, e o time do Flamengo já fica um pouco mais abaixo. Lógico, o Flamengo tem um time, uma seleção, então pode ser que essa falta não seja tão sentida. Mas vai de cada análise, tá certo? Então você pode analisar se de repente tem algum time que a escalação está um pouco diferente, isso vai gerar um peso. Vale a pena você analisar se a escalação está completa nos dois times. Se tiver um time que a escalação está faltando alguns jogadores, você coloca na balança para saber se você vai mesmo apostar a favor desse time. O que a gente pode ver também? O clima. Pouco apostador dá importância ao clima, mas o fator clima é importante no desempenho das equipes. Se você vai apostar num jogo em que tá muito chuvoso lá na área, naquela região que vai ser, ou que tem neve, como é às vezes no campeonato alemão e até na Premier League, como vocês estão vendo aqui. Então, se você vai apostar, por exemplo, para sair gols na partida e a chuva tá torrencial, assim, ó, como esse campo aqui, ó, você vai ter certeza que vai ser muito difícil bater muito gol aqui, porque o campo vai ficar, a bola não vai se movimentar. Pode sair gol? Pode ter bola parada, pode ter um erro do zagueiro tocando pro goleiro, mas é certo que os times vão tomar cuidado, até por causa de lesões e tal. A mesma coisa é na neve. Então, é sempre interessante entrar mais ou menos. O jogo vai ser em Londres, por exemplo, coloca lá clima de Londres no dia do jogo, né? Eu sempre oriento você a analisar a partida um dia antes ou mais ou menos faltando aí umas 10 horas para a partida, porque você já tem mais ou menos a ideia de quais são as escalações e o clima, tá certo? Existem outros fatores também que são, por exemplo, jogos na altitude. Times brasileiros sempre têm dificuldade para jogar na altitude. Então, às vezes, você não percebe que aquele jogo da Libertadores é na altitude e o time brasileiro não tem esse tempo de bola, porque o jogo na altitude, a bola fica mais rápida, favorecendo gols dos times da casa. Então, às vezes, você pega um Bolívar, por exemplo, eu acho que o Bolívar é na altitude, se eu não me engano, ou aqueles times da Bolívia lá que jogam, né? Depende muito da altitude e às vezes eles conseguem ganhar de um Fluminense, de um Flamengo da vida, só por causa da altitude. Então, às vezes, é interessante jogar, às vezes, do lado do time da casa, quando ele já é acostumado a jogar na altitude. Mas o fator é o quê? O árbitro da partida. Nunca entra numa partida sem saber qual é o estilo do árbitro. Existem árbitros, principalmente se você joga, né? Aposta em cartões. Se você aposta em cartões, lógico que isso aqui é o fator principal, talvez até. Tem os jogadores que tomam mais cartões, tipo Felipe Melo, por exemplo, toma muito cartão, Gabigol toma muito cartão. Quando ele encontra um juiz que gosta mais, né, de se aparecer, eu boto aqui Daronco porque é um dos juízes que eu acho que ele atualmente é um cara que quer se amostrar assim, né, ter uma imposição, ele apita muito, dá muito cartão às vezes, só por causa de qualquer reclamação. Então, se você vai em cartão, analisa o juiz, além de analisar quais são os jogadores e também se o jogo vai ser muito pegado. Então, é mais um fator que você traz como elemento para a sua análise pré. Beleza, pessoal? Então, esses são os fatores interessantes também. Você aprendeu aqui como analisar o Must Win e esses fatores que eu falei antes de fazer suas apostas. Essa foi a nossa aula número 2. Te vejo na próxima aula.